amigo, fazemos parte, de um corpo de obreiros, junto com o nosso pastor, ajudando ele a comandar este campo, que é o de Barra de Jacuípe, que compõe Monte Morto. Nessa noite, culto de milagre, com participação das intercessoras. Eu acreditei ser muitos jovens, mas a palavra que Deus revelou foi justamente para este culto das intercessoras. Eu ainda perguntei ao Senhor, meu Deus, por que eu vou falar essa palavra no culto dos jovens? Até quando o presbítero disse, não, é participação das intercessoras. Eu digo, pronto, então a palavra está certa. Papai fez da maneira correta. Amém? Então abra a sua Bíblia lá em Marcos 5. Nós vamos estar refletindo nessa palavra ali do versículo 1 ao versículo 20. Trago um grande abraço da boa irmã, Boa Esperança, que está ali. Eu sou muito feliz por estar na Boa Esperança, porque eu estava no São Bento, Aí quando dizia assim, irmão, você tem que ir congregação, São Bento. Não pegava muito bem, irmão? Eu dizia, não, é da ladeira do São Bento, Mas agora eu sou feliz, porque eu digo com toda alegria, eu estou na Boa Esperança, Então agora eu sou muito feliz mesmo. Eu sempre digo para os obreiros, não diga que é a IDBJ do São Bento, não. Diga que é da ladeira, aquela da ladeira, porque é do São Bento não, é de Deus, Deus do São Bento de lá. Amém? Amém. Então, trago um abraço para os irmãos da nossa co-irmã e a DBJ da Boa Esperança. Ore por nós, que estamos batalhando bastante naquele lugar e Deus tem feito grandes coisas ali. Amém? Amém. Você abriu a sua Bíblia em Marcos 5, versículo 1. Mas nós, para não perdermos tempo, a gente não vai ler ele todo, E aí nós vamos ler aqui o 19. Olha só como é o 19. Eu amo muito esse texto. Fala assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para os teus, e anuncia quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém. Queridos amados irmãos, esse texto ele vai falar sobre um homem que ele era endemoniado, O endemoniado, a gente conhece como o endemoniado de Gadara, Lá na cidade de Gadara havia um homem que vivia ali em Gadara e ele era endemoniado. Gadara era uma cidade da província de Decápolis, E Decápolis era uma província que tinha 10 cidades que ali se compõem aquela província. Esse homem era um homem muito endemoniado. E se você não imagina como é um endemoniado, ou você já viu algum, esse aqui, ele não tinha como a gente expressar mais ou menos como era que ele era. Porque a coisa que vai nos deixar aqui no capítulo deixa a gente perplexo, E aí o doido vai falar, e saindo ele do barco, e saiu logo do seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Esse homem, ele era muito endemoniado, meus irmãos, de uma tal forma que ele vivia em sepulcros. A libertação nos tempos de hoje tem que ser prioridade. E hoje, em alguns lugares, eu ainda não consigo falar como muitos falam, Culto de milagre. Mas eu ainda sou do tempo do pastor Davi, que era culto de libertação. E o culto de libertação, ele não é um culto que vai trazer só a demônio. Quando se trata da libertação, a libertação, ela vem como a libertação de um marido que é alcoólatra, de um filho que é usuário de droga,
uma filha que está se enveredando pelo mundo da prostituição, às vezes é uma doença, às vezes é na vida financeira. Então, todos nós, se formos olhar, precisamos de uma libertação. E como é que tem milagre se não tem libertação? Como é que tem bênção para a tua vida se não tem libertação? Como é que Deus derrama sobre você uma bênção sobre a tua vida se tu está aprisionado em alguma área? Aqui nós vamos falar sobre este homem. Um homem que vivia de sepulcro, um homem que vivia preso a demônios, um homem que dormia em cemitério, que dormia dentro de catacumba, que comia porcaria, que era um endemoniado. E ele era conhecido na cidade inteira. Glória a Deus, ele era muito conhecido. Aleluia! No versículo 5, e andava sempre de dia e de noite, chamando pelos mortos e pelos sepulcros, e feria-se com pedras. Ele era oprimido a tal ponto que ele vivia o tempo todo. A vontade deste homem era de morrer. E aí nós temos que entrar no texto. Tem pessoas que sofrem tanto que acabam pedindo a morte. Tem gente hoje que está pedindo a morte por uma questão de sofrimento, por uma questão de uma opressão, por ter um filho que é drogado 24 horas e não traz paz para dentro de uma casa, e acaba alguns pedindo o quê? A morte. Assim vivia esse cidadão. No versículo 6, e nós vamos adiantar por causa do horário, no versículo 6, enquanto viu Jesus, logo ele adorou. Aqui tem pessoas que adoram, cantam e vivem e vem à igreja e vive o culto e adora, mas quando você vê, ali ainda não tem libertação, ali ainda tem coisas que aprisionam, ali ainda tem possessão, mas ele consegue adorar, ele consegue se camuflar. E isso é perigoso, é muito perigoso. Eu sempre digo que todos os dias eu quero libertação na minha vida, sempre, todos os dias. Tem alguma coisa que pode me aprisionar, tem alguma coisa que pode me atrapalhar, e eu não posso fingir para aquele que tem os olhos de fogo que está olhando para mim. No versículo 7, e clamando com grande voz, disse: quem tem eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormente. E aí vem demônios, eles são ousados, eles às vezes se escondem em uma vida que ele tenta, mas ele não consegue. Mas ele é ousado, ele vem com ousadia às vezes, e às vezes ele afronta. Às vezes ele sabe que ali tem um servo de Deus, uma serva de Deus, um intercessor, e ele vai para cima. Aqui, a princípio, ele chega diante do Senhor e se prostra. Depois ele diz: é o mestre. E já que é o mestre, ele diz: por que tu veio me acorrentar? Por que tu veio mexer comigo? Por que tu veio mexer comigo? Tem pessoas que vivem uma vida com tantos demônios que não é mais uma, mas é uma legião. Ele chega no versículo 7, e aí ele clama. E aí no 8 vai dizer: porque ele dizes, sai deste homem, espírito imundo. E no 9 ele diz, e ele pergunta: qual é o teu nome? E ele diz, responde, dizendo: não tem nome, é legião. É o meu nome, porque sou mais de muitos. Você sabe quanto é uma legião? Você sabe quantos são uma legião? Uma legião, ela chega a 5.000. E ela é dividida em 500. E de 100 vai sendo composto por grupos de 100 a 80. Isso é uma legião. Você sabia que tem casas que vivem hoje aprisionadas por legiões? Você sabia que tem casa hoje que está aprisionada por legiões? Aqui eram legiões que atormentavam, aqui eram legiões que se hospedavam naquela vida. E pasme você, quando eu chego numa casa, presbítero,
Eu vou orar por uma irmã. E lá ela me diz: meu marido é alcoólatra, Zé Pilintra, com seus demônios. Meu filho é drogado, Aragão com seus demônios. Minha filha está na prostituição. Aí vem a pombagira com mais demônio. E quando eu parto para cima, aqui tem legião. Aqui não é um só. Aqui não tem um só. Aqui tem legião. Aquele homem se hospedava nele uma legião de demônios. E se você for olhar, eram demônios que atormentavam, tanto de Gadara quanto na província de Decape. Aleluia. Por que, pastor, você está dizendo isso? Nós vamos adiante, eu vou te explicar melhor. Há muitas casas que estão vivendo com esse demônio. Mais à frente, não vamos no versículo 9, vai dizer, ele pergunta, já foi falado, né? Eram legiões. Aqueles demônios atormentavam toda a província de Decape. Lá no versículo 12 e no 13, vai explicar um pouquinho. Todos aqueles demônios lhe rogavam e diziam: manda-nos para aqueles povos, para que entramos nele. Mais à frente eles falam: a gente não quer sair da província, é porque a gente não quer ir embora daqui. Eles rogam ao Senhor, eles fazem um pedido ao Senhor, e eles pedem ao Senhor e dizem assim: não tira nós desse continente não tira nós daqui não, manda a gente para aqueles povos. Aqui fala que era quase ou mais de 2.500 povos. Qual era a ideia? A gente sai do hospedeiro, entra nos povos, mas a gente fica no lugar, a gente fica no continente. E aí é muito interessante a gente saber disso. E é por isso que eu busco às vezes a libertação. Não tem como eu orar por milagre na vida de uma pessoa se ela não for liberta. A libertação, ela é o principal na vida de Deus. Não tem como a bênção do céu ser derramada sobre você. Tem que ter libertação. Porque a libertação, ela tira a tua paz, ela mexe com o teu psicológico, ela te angustia, ela acaba com a tua vida financeira, ela mexe com a tua saúde, ela acaba com tudo. E é por isso que tem que ter libertação. Olha só o que eles queriam. Eles não queriam ser expulsos, eles queriam ficar no continente, eles queriam sair do hospedeiro. O hospedeiro era aquele rapaz, era aquele homem que vivia de forma horrível, de maneira horrível. E aí eles fazem o pedido: Deus não vai permitir, porque Satanás destrói a sua casa. Ele não vai permitir. Profetiza na vida do teu irmão: Deus não vai permitir que Satanás destrua a tua casa. Se tiver que sair, se tiver que ter libertação, ela tem que ser total. Não tem como sair de um lugar e entrar de outro. Deus não permitiu que saísse do homem e entrasse. E é interessante, porque eles queriam ficar. Aí Deus vai dizer assim: tá bom. Aí eles aí pensam, né? Olha que os demônios são sabidos. Eles pensam, eles arquitetam, eles montam estratégia dentro de casa, eles montam estratégia no trabalho, eles montam estratégia no teu negócio para tirar a tua paz. Aí nós temos porco, fica aqui quietinho, e a gente fica no continente, só perturbando. Perturba na cidade, perturba na outra, perturba em Gadara, não deixa Gadara ter paz. E aí vamos lá, vamos mais adiante. Lá no versículo 13, eles vão dizer assim: e Jesus logo permitiu. E quando Jesus permitiu, saiu daqueles espíritos imundos e entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro e no mar. E era quase 2.000 e afogaram-se no mar. O que aconteceu? Jesus diz: estão tentando me enganar, espera aí que eu vou dar o deles. Pode entrar nos porcos. Automaticamente os porcos saem, se jogam no precipício, caem no mar e ali se dissipa. Se dissipa ali aquela potestade, se dissipa ali aquela legião. Aquela legião ali, ela acaba se dissipando. E o homem ficou liberto. Acabou que o homem ficou liberto. E aí agora
que tomavam conta dos porcos, sai dali e corre até a cidade. E chega lá e eles falam: olha, chegou um homem lá na beira lá, desceu de um barco, o endemoniado chegou até eles, ele mandou sair do endemoniado, entrou nos porcos, os porcos morreram. Aí corre o povo tudo da cidade. E aí, no final do tempo, eu começo a mensagem, para que você entenda o que é que eu estou falando. Glória a Deus, aleluia. Quando veio os proprietários dos porcos, que eles chegaram, eles viram um homem todo bonitinho, todo limpo, todo vestido. Você pensa que eles se importaram? Eles olharam para o homem, nem deram ligança. Sabe por que eles estavam importando? Sabe o que foi que mexeu com eles? Sabe o que foi que o povo da cidade achou? Foi um prejuízo que eles tomaram. Foi os porcos que morreram. Eles não estavam nem aí para o homem que estava limpinho. Eles olharam para o homem e disseram assim: ó, está limpinho, né? E cadê nossos porcos? Morreram, desceram os piadeiros. Você está pensando que alguém está se importando com a tua libertação? É, meu Deus! Aí fora ninguém se importa com a tua libertação, não. Sabe por que se importa? É contigo que deixou de roubar bebê. Foi o prejuízo que ele tomou. Se importa é um amigo que deixou de fumar droga contigo. Se importa a balada que tu ia, paredão. Se importa a cerveja que tu pagava, que juntava todo mundo. Ninguém está se importando com tua libertação, não. Quando eles vieram, eles nem aí com o homem. Eles disseram: quem foi? Quem foi que deu prejuízo a gente? Quem foi que botou os porcos para descer as ribanceiras? É interessante você entender isso. Ele só vai se importar com o prejuízo que tomou. Lá em Atos 16, do 16 ao 18 ao 19, é interessante. Paulo foi preso, irmão. Você sabia que Paulo foi preso? Paulo foi preso, e é interessante esse capítulo aqui. E aconteceu que nós orarmos, e saiu em um encontro de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e o qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Sabe o que aconteceu quando expulsou? Prenderam. Ninguém está se importando com a tua libertação. Aí fora ninguém se importa com a tua libertação. E quem tem que se importar com a tua libertação é você. Às vezes, e a maioria das vezes, entra na igreja e continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Remando, não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue mudar. Precisa do quê? Precisa ser liberto. Precisa de libertação. Olha na tua área o que é que está te prendendo, o que é que está atrapalhando você crescer, o que é que está atrapalhando você prosperar, você prosseguir. Precisa de libertação. Hoje está complicado a gente pregar o evangelho, pastor, porque hoje a gente prega o evangelho para crente não ir para o inferno, sendo que hoje a gente tem almas lá fora que a gente procura elas. A gente tem que se preocupar com elas, em ganhar elas, em trazer elas para aqui. E quem foi que Deus escolheu? Foi você. Se não tiver libertação, não vai, não tem como, tem que ser liberto. Mas vamos adiante. Tem pessoas que ainda a libertação, porque não acreditam que vai ter prejuízo. E aí, isso aqui é que dói. Tem gente que está vivendo com porcos. Tem gente que prefere viver com um endemoniado para ter prejuízo com os porcos. Você sabia disso? Você sabia que tem família que ainda está vivendo com um endemoniado porque não quer ter prejuízo com os porcos? Olha para teu filho e investe nele. Porque se não investir nele, o tráfico vai investir, o álcool vai investir. Olha para teu filho pequenininho, investe na Bíblia dele. Compra CD, evangelho. Não dá celular para ele ficar assistindo desenhos demoníacos que vai prejudicar ele no futuro. Investe na tua filha. Compra roupinha bonitinha para ela, porque ela não está indo para o paredão, não. Ela está vindo para a igreja. Compra gravata para o teu filho. Bota para ele comer. Eles precisam de libertação. Oh, aleluia.
altos. E aí é complicado. Eu cheguei num lugar e eu disse, eu tenho que batizar o povo aqui. E foi uma confusão para eu batizar o povo. Porque eu descobri que 50% dos casais não era casado no papel. E quando eu ia conversar com eles não tinham interesse. Não tinha interesse em casar. Eu digo, esse povo não quer ser liberto do adultério, não. Esse povo não quer ser liberto, não. O que está acontecendo? Ele vai ter que sair. Eu vou ter que fazer libertação aqui. Porque como é que pode? Como é que vem para a igreja, cultua, adora, te adorar é o que me sustenta, e canta, e pula, e grita, mas vivendo de forma errônea. Então a libertação é o principal, que é a bênção da tua vida. Olha o que está te aprisionando. Que a bênção para você, olha o que está te prendendo. Que a bênção está dentro da tua casa, não, que vai ter que sair. Vai ter que sair. Essa porcaria não vai ficar aqui, não. Vai ter que sair. Vai deixar de se drogar, vai se prostituir, vai deixar de se prostituir, vai na minha casa, não vai ficar não. Olha a libertação da lá no 17, e eu já vou correr para poder finalizar. Lá no 17 vai dizer assim: e começou a rogar-lhe e sair do seu interno. No versículo 17, eles preferem colocar Jesus para fora. E aí é o seguinte: quando você não quer ser liberto, tu está pedindo a Deus para ir embora. Isso é doloroso. Se tem alguma coisa de errado e você não quer a libertação, tu está dizendo, Deus, pode ir embora, aqui eu comigo. E se for contigo, tu vai pagar o preço. Porque quando a gente assume a responsabilidade, é o querer próprio. Deus deu livre-arbítrio a gente escolhe, ou ele ou não. E quando a gente diz assim, ó Deus, não, deixa sair, depois eu resolvo. É porque está meio. O endemoniado está aí, ele não mexe comigo. O endemoniado está aí, está no cemitério, não é meu parente. O endemoniado está aí, ele não mexe comigo, não. Mas na hora que mexeu com os porcos, mexeu com todo mundo. Então tem gente que não quer se livrar. Então quando você não quer se livrar, tu está pedindo o seguinte, ó, Deus, vai embora. Eu me viro. Aí a casaca vira para o teu lado. E quando você vê, você grita para o pastor, o pastor está te avisando, ó, irmã, se livra desse negócio, irmã, não vai por aí, irmão, não vai por aí. Aí tá bom, irmã, vai, irmã, daqui a pouco ela grita, pastor! Eu te avisei, ele já sabia. Deus revela, irmão. Deus revela. Você já sabia. Eu falei, eu orei, eu vim na tua casa, eu orei de madrugada por ti, eu orei, eu jejuei, mas tu não quis, foi desejo teu. Eles rogaram para que Jesus fosse sem embora. No 18, para finalizar. E quando ele no barco, quando ele entrando no barco, rogou que fora o endemoniado, que não era mais endemoniado, né? Deixa eu estar contigo. Aqui é interessante. Todo aquele que recebe a libertação total, ele quer dar com Cristo. Presta bem atenção. Todo aquele que recebe a libertação total, ele quer andar com Cristo. Observe. Se converte, está libertado, irmão. Ele quer pregar, ele quer andar com folheto, ele vai na casa do outro, ele não para dela. A irmãzinha que é morada da igreja, ela limpa, ela passa, ela quer fazer tudo, ela vai, ela visita, ela sobe e desce. Aí tem hora que a gente até não, você não faz nada não, porque ela só quer saber de Deus. Não, é porque a libertação vem total na vida dela. Todo aquele que recebe a libertação total, ele quer andar com Cristo. E aí ele diz, deixa eu andar contigo, deixa eu ir embora daqui. Aquele rapaz, ele disse assim, rapaz, eu vivi uma amargura nesse lugar, eu queria morrer, tinha ali uma legião que me atormentava, agora veio aquele que me libertou, deixa eu ir embora contigo. Eu queria ir para o céu, irmão. Eu não queria mais morar nesse lugar aqui não. Só que Deus disse assim,
Elias, fica aqui, porque ainda tem uma grande obra. Tem uma grande obra para você fazer. Porque o pai diz: ó, volta para os teus e diz a ele o que foi que aconteceu contigo. Volta para os teus, vai pregar o evangelho do teu pai, vai para a evangelização, vai para o PML, volta para os teus, prega para os teus e diz assim: ó, eu vivi uma vida miserável, mas ele me libertou. Você sair do bosque, não. É para você andar nas ruas do bosque, profetizando, batendo no teu pé, dizendo que gosta do Senhor, dizendo que gosta, vai ser liberto, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Mas um detalhe: quando Jesus estava curou o homem lá do tanque de Betesda, curou o lá, estava lá no final, sabe o que ele diz? Ele encontrou o homem e diz assim: olha, prega a palavra, fala de mim, fala do que eu fiz por ti, porque senão o teu estado pode ser pior do que o que antes. Deus te libertou, tu tem feito o que por ele? Talvez já passou na tua cabeça, um dia sair da igreja. Quero te dar um aviso: não vai não, porque o teu estado pode ser pior do que o que tu entrou por aquela porta. O teu estado pode ser pior do que aquele que tu entrou naquela porta. Ele diz assim: prega o evangelho, vai lá, prega lá. E aqui para finalizar, você tem sido o exemplo aonde você vive? Você tem exemplo a ser seguido? A tua parentela te vê com bons olhos? Como é que estão te vendo? Como é que eles olham você? Será que eles olham você e dizem assim: eu quero ser que nem ela? Eu lembro dele, ele bebia na porta do bar, chegava aqui todo caído, todo bagaçado, hoje anda de terno e gravata, todo bonitinho. Eu vejo ele de salto alto, de cabelo alisado, todo bonito. Eu quero ser que nem ela. Será que você está sendo assim onde tu está? Será que quando tu anda na tua rua, tu é vista com bons olhos? Ei, Deus está falando contigo. Vou pensar no nosso pastor para se sentir bem. Eu creio que Deus falou com você. Eu não sei se é costume dessa casa, meu pastor. Eu quero chamar aqui à frente. Eu quero as intercessoras de uma, intercessoras do outro. O anjo da igreja vai estar aqui comigo, porque nós vamos orar. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, porque tem alguma coisa que pode estar te aprisionando. Não tem vergonha. Sabe por que não tem vergonha? Porque eu vou ser o primeiro a descer. Porque na minha saúde